Sejam bem-vindos a mais um programa Reflection, nossa cadência semanal de reflexões, da autoria do Sr. Cónigo Manuel Maria, o comentário da Maria do Rosário, com a minha moderação, Sr. Cónigo. Hoje, mais um reflexo do livro Douradinho, volume 5º, hoje o 49. Oh mãe, olha ele! Olha, pois isto significa que é um filho, um miúdo, na brincadeira, que quer acusar alguém, porque, enfim, alguém lhe está A pisar os calos. a pisar os calos. Pois, está bem, vamos a isto. E depois a mãe, para vir solucionar o problema, não é? Bem, Oh mãe, olha ele! É tão bom ser criança. Até não é? Sim. Frase muitas vezes repetida pelos adultos. Ver as crianças brincar, sorrir, pregar partidas, tudo numa inocência desmedida. Sim, é mesmo bom ser criança. Mas as suas queixinhas, quando sentem a pressão das outras que as não deixam brincar como desejariam, também definem os seus sentimentos de desagrado e de insatisfação. Vejam estas queixinhas ou outras semelhantes. Oh mãe, olha ele! O mano bateu-me. A mana disse uma palavra feia. O Ruca empurrou-me. Os meninos estão a fazer asneiras. Todas as crianças são assim e reagem assim quando algo não é do seu agrado. Barafustam, exigem a atenção dos adultos e mostram-se aborrecidas se as coisas não se resolvem a seu contento. É a sua natureza emocional a funcionar. Claro que são fases narcisistas ou narcísicas que surgem antes de aprenderem a lidar com a frustração e a conquistarem ferramentas sociais de relacionamento, aceitação e tolerância. E nada é mais natural. Aos 2 ou 3 anos, a criança não consegue perceber que não é o centro do mundo e que deve levar em conta a presença e as emoções dos terceiros. E por isso mesmo é incapaz de perceber como ser queixinhas pode ser desagradável. Acontece, porém, que há crianças que parecem não conseguir ultrapassar este primeiro patamar de reação e continuam a manifestar tendência para as queixinhas, anos a fio e já fora de prazo. Pois. Temos a impressão que não crescem. Ficam crianças durante muito tempo. Atualmente isso está a aumentar e os adultos responsáveis pela sua educação cedem às suas exigências transformadas em birras. Cedem para não ter que ouvir e ter de agir. É fácil ceder por julgarem que não há nada a fazer ou a dizer. Eu penso ao contrário. A educação é aprendizagem, é correção e ensino. Não é cedência gratuita, por muito que dê cabo da paciência aos adultos. É que no meio de tantas reclamações e dedos apontados, pode acontecer que a criança tenha razões de queixa. Os pedagogos assim o afirmam, e com razão, ainda que essa seja a exceção. O meu pai, na sua pedagogia refinada de quem soube educar os filhos sem nunca ter de usar um livro de instruções, aliás, quando alguém nasce, os pais não têm livros de instruções, pois não. Quando eu me queixava de que o Tónio me tinha batido, ele dizia sempre: "Ai, bateu? Vai lá que te bata mais." E eu mudava logo a minha perspectiva. Ele bem sabia que as minhas queixinhas tinham por finalidade aterrorizar o Tónio e as outras crianças pela voz grossa ou o olhar intempestivo de um adulto, nada mais. Ao longo da vida,
Todos nós já tivemos de lidar com meninos queixinhas. Na escola, no trabalho, no desporto, na associação ou nas associações. Agora já não são meninos, mas adultos queixinhas. São uma espécie de invejoso e de egoísta. Alguém que não quer ficar bem junto do professor, do presidente ou do chefe e que permanecem crianças. Na maioria das vezes, queriam fazer o mesmo que o que fazem aqueles de quem se queixam. Mas como não são capazes ou têm receio de o fazer, optam pela via mais fácil, a da queixa. E há muita gente adulta que é literalmente queixinhas. Na política, também os há. Os queixinhas. São os sonsos que optam pelo anonimato. E então, quando a gente quer acusar alguém para tribunal, é uma notícia sem nome. Uma denúncia, pois claro. Portanto, na política também os há, são os sonsos que optam pelo anonimato e também os que publicitam essa queixa, de modo a procurar ganhar algum voto, alguma admiração do eleitorado. E nós que tivemos há pouco tempo eleições, percebemos muito bem como é que isso aconteceu e o que é que está em causa aí. Enfim, oh mãe, olha eu, queixinhas. Crianças a gente entende, mas quando são grandes e continuamos com o mesmo género de queixinhas, isto vai mal. Muito bem, sim senhor. Agora queixem-se vocês. Vamos nos queixar. É. Maria do Rosário, que ainda teve experiência de. Oi, ela, professora, É um tema muito, muito real, muito verdadeiro, não é? Realmente é assim, não é? Os queixinhas andam por aí, as crianças têm esta até necessidade de se desculpar, às vezes, ai, né? Queixando-se do outro, para às vezes também se esconder um bocadinho. E é de facto, é bem assim que acontece, não é? Mas de facto, quando a gente progride no texto, o problemático não está na criança, o problemático está quando o adulto não muda. E o que é que leva a que esse adulto não muda? É que na criança não houve aquela educação, não é? O sentido da educação, de educar a criança, é muito importante. A gente não pode se descartar. Infelizmente, os pais trabalham muito e as crianças são educadas na escola, né? Mas os professores também não assumem essa função, né? O professor está ali para ensinar a ler, não é? A gente aprende, estamos a ensinar a ler e a cidadania, mas, né? O que passa é que no fim, nas provas da frição e nos exames e nos testes, vai a matéria, não vai o civismo, não é? Então os miúdos, os professores vão se focar em ensinar aquilo que são conteúdos, não é? E muitas vezes os pais deixam essa educação ao critério da televisão, dos desenhos animados que não são nada educativos, absolutamente nada educativos, e agora nem sequer é os desenhos animados, porque as televisões têm o YouTube, e as crianças mesmo, por voz, elas pedem o que querem ver, e aparecem sugestões e sugestões e sugestões de vídeos que não têm nada a ver, e as nossas crianças aparecem a dizer palavrões, aparecem com atitudes estranhas que não aprenderam em casa, e também não aprenderam na escola, mas aprenderam naqueles vídeos que são colocados de qualquer forma no YouTube, não é? Para crianças, com atrativos para crianças, mas que infelizmente não trazem nada de formativo, não é? E isto realmente não ajuda a que nós tenhamos amanhã adultos conscientes, capazes, que assumam as suas coisas, que realmente sejam aquilo que são, não é? E não, como dizia aqui em algum lugar, não é? A pessoa até faz queixinhas, não é porque não gosta, é porque a pessoa queria estar naquele lugar e como não está, aproveita e faz queixinha do outro, não é? E muitas vezes vemos adolescentes, não é? E adultos que têm este tipo de comportamentos, não é? Que de facto não souberam não foram elucidados, não foram educados, não estou a falar de educação de ser mal criado, mas aquela formação, não é? Existe a educação, existe a politesse, não é? Existe aquilo que é a etiqueta, mas existe a formação que é realmente algo construído, não é? O espírito crítico, a análise, coisas que têm que ser ensinadas, não é? E de facto, hoje a minha preocupação quanto à educação das crianças é perceber que elas são educadas pelo Google.
né? E isso pelo YouTube, né? E por influencers que não têm categoria nenhuma, não é? E isso de facto vai causando crianças que cada vez mais vão aprender a ser queixinhas, nhenhenhé, nhenhenhé, como diz no Evangelho, né? Tocámos flauta e não dançaste, Claro. entoámos lamentações e não choraste, e ficámos naquelas coisinhas assim, não é? E isso de facto é pena, é uma pena porque estamos a criar hoje uma geração de crianças mal preparadas para o insucesso, mal preparadas para a frustração, não é? Mal preparadas para, para coisas negativas, para coisas que são erradas, não é? Mal preparadas para as consequências daquilo que elas não fizeram, não é? E isso certamente amanhã vai se refletir em adultos que não estão preparados, não é? Desajustados, adultos que não sabem lidar com as coisas. Isto é um assunto é um tema muito importante. Este é um tema muito importante, não é? Quando ele fala aqui educação, é aprendizagem, correção e ensino. Não é cedência gratuita, não é? É preciso realmente pegar o papel de educador. E o papel de educador, meus queridos, é o pai e a mãe. Não tentem, não é, deixar o educador na escola, não é? O professor tem muita coisa para fazer e o professor também tem que educar os filhos dele, não é? Mas esse papel de educar, de ouvir, saber o que é que o filho pensa, né? E se calhar o Pedro sabe falar um bocadinho disto, né? Com as filhas dele, de escutar quais são as ideias que elas trazem, não é? Isto é extremamente importante, não é? E também saber corrigir as brigas. Olha, será que é tão grave assim, o que me estás a dizer? Será que é necessário? Será que tu também não fazias isso? Ou não? Ou tu és assim, né? Santinho de altar. Né? Ah, fulano fez-me isto, fulano riscou, fulano não sei o quê. E tu, o que é que lhe fizeste primeiro? Não é? Para ter tido essa resposta. Então, acho que cada vez mais precisamos elucidar os pais de hoje a estarem atentos aos filhos, para termos crianças saudáveis. Crianças saudáveis que se transformarão em adultos saudáveis, também capazes de gerenciar sucesso e insucesso. Tudo é importante e tudo vai acontecer na vida. Não é? Vai acontecer um momento em que a coisa vai dar certo e nós ficamos radiantes, mas vai acontecer um momento em que a coisa não vai dar certo e também nós não podemos ficar desesperados e matar-se, não é? Então é preciso saber gerar e gerenciar essas coisas. Sim, agora puxavas-me aqui à conversa para essa questão e procuro fazer um bocadinho isso, já que há um reflexo atrás falávamos da importância do espírito crítico, né? E esta está sempre um bocado latente em tudo. No último reflexo falávamos do Google e da verdade também, outra vez, o espírito crítico do ser humano. E na educação também é fundamental. Né? Exato. E isso, e na educação dos filhos, o que faz não podemos ficar ou fecharmos numa bolha de os outros todos estão mal e o meu filho é o santinho, portanto ele não fez nada de mal. Não, temos que também ter esse espírito crítico e questionar, para ele próprio também se confrontar, não é? Sim. Porque é que aquela pessoa teve esta reação comigo? Mas o que é que tu lhe disseste? Ou o que é que tu... mas é só... Pois... Gostavas, mas gostavas que fizessem isso também. Pedro, mas uma criança, quando vai fazer uma queixinha à mãe, e a mãe lhe dá essa contra-resposta, então vê lá o que a criança tem sempre esta atitude. Vocês reparem que é verdade. Mas foi ele que começou. Claro. Ele disse primeiro, ele bateu primeiro. O que quer dizer? O que fiz foi como reação para lhe ensinar ao outro. Porque a criança também, quando bate no outro, é para ensinar, não é? Claro. A tendência do ser humano é sempre... É desculpar-se e atacar o outro. Pedagogos como no seu tempo, o seu pai. Não, mas o meu pai, aquilo era para brincar. Mas o que é verdade está... Não, mas é verdade. Estava mal pela raiz. Era Logo. Deixava logo sem razões. Era para confrontar precisamente com isso. Exato. Não deixava ter... A própria criança tinha a pensar, espera aí, então tenho que me defender eu. Então, mas será que... Não, mas atenção, ele respondia assim, ou ele dizia assim, mas era depois de verificar que eu não tinha apanhado assim a sério para estar ali a sangrar o quê. Não, era brincadeiras de crianças, não é? Sei lá, só porque a outra criança não me deixava dar o pontapé na bola primeiro que ele, próprio que não fazia não sei o quê, então eu ia fazer a queixinha, e ele bateu-me. Vai lá que te bata mais. Passava logo tudo. Eu acho que é precisamente isso que a Rosana chamava a atenção. Hoje em dia, classicamente na sociologia aprende-se, né? Primeiro a criança aprende com os pais, depois aprende com a escola, com o grupo de amigos na adolescência, né? E depois com a sociedade em geral quando é adulto. Mas hoje em dia há aqui um fator que logo desde pequenino e que os pais
às vezes inconscientemente, outras vezes conscientemente, promovem que é logo as redes sociais, o telemóvel, Exato, o o telemóvel. ecrã, e o problema não é o ecrã. O ecrã também faz mal aos olhos, mas o problema é os conteúdos, né? Exato. E as mensagens, eu bem Se dizia, fosse uma o que coisa é que a educativa, criança... que Exatamente, ensinasse valores, exatamente. Se fosse... era ótimo. Ensinasse línguas, Sim, era ótimo. sim, aí, Não é? voltamos já falamos da questão do Google. Há ferramentas, e são ferramentas muito boas. Temos que as saber usar. Exato. E podem ajudar na educação, sem dúvida, Sim, na sim. formação, podem ajudar muito. Mas depois, nesta transmissão dos valores, né? neste cultivar o espírito crítico, Claro. neste cultivar também, atenção, mas tiveste essa briga, vamos analisar os factos, vamos ver como é que começou. Ah, foi ele, a gente já sabe, mas o que é que aconteceu? Vamos aqui pôr aos factos e vamos aqui analisar. Isso não há nenhuma ferramenta digital Exato. que consiga fazer isso, não é? Portanto, tem que haver muito este trabalho, não é? De educar. Eu gosto sempre daquela imagem, né? Porque achava curioso, o meu avô ia sempre cortar nas oliveiras os rebentos, ele chamava Sim, rebentos, sim, eles sim, vinham de sim. baixo. Avô, então, mas o que é que corta isso, avô? Este Este tira uma coisa tira a boa, força, são ramos novos, né? Não, isto tira a força, né? tira a força. E de X em X tempo, E é as por isso que se poda, não é? todas as árvores têm que ser podadas, sobretudo as que estão fruto, né? Tem que se limpar os ramos secos, tem que, né? E acho que a educação é muito isso, né? Porque na vida nós vamos crescendo, aquela também a parábola do trigo e do joio, né? Também junto do trigo nasceu o joio. E agora o que é que fazemos, né? Deixa-os crescer até ao fim. Exatamente. Até à ceifa. Também é um pouco isso. Na vida vai acontecer, vamos crescendo assim, observando, vivendo, ouvindo coisas boas e coisas más, né? Vamos ouvindo conselhos muito bons ou então Exato. ideias muito erradas, comportamentos muito bons e observando também comportamentos muito maus. E cá está. E acho que a principal, eu procuro como pai, é chamá-los a atenção às minhas filhas. Para isso, para elas terem essa capacidade crítica de ver, olha, esta pessoa está a ter uma boa atitude, esta pessoa tem uma mensagem muito interessante, então Exato. posso absorver, posso ouvir, posso assimilar, né? Olha, atenção, esse comportamento, esse tipo de discurso, não, né? Portanto, nem vais por aí porque isso vai dar mau resultado, né? E acho que é muito, muito fazer este trabalho, quase como uma espécie de filtro, não é? Uma peneira, mas acho que é muito por aí. Sim. É muito por aí. E também, se calhar aqui posso ser polémico, mas não sou muito daquela do proibir, porque acho que às vezes depois pode-se entrar, cá está, Sim. falávamos naquele reflexo mais atrás do fanatismo. Começámos a criar paulas, não é? Uhum. Não, temos que ter o critério. É preciso explicar. Temos que ter o Analisar e critério. explicar. E ter o critério para perceber, olha, se quer, né? Já viste que este tipo de discurso, Ó Pedro, eu este tipo de atitude não é mais tinha aqui correta? uma frase a que a Rosário já chamou a atenção, já picou, e eu volto a dizer, é que a educação que a gente presume que deveria começar em família, a educação pressupõe várias coisas. Uma delas, aprendizagem. Ninguém nasce educado. Claro. Exatamente. Mais, correção. A educação pressupõe também ensino. Exatamente. Ensino. Exatamente. Três coisas. Ensino. Pode acontecer que a criança tenha razões às vezes e não queira aprender desta maneira porque tem outras experiências. Exato. Então a gente também as ouve. Sim. Porque se a educação é aprendizagem para a criança, também é correção para quem ensina. Claro. Pode ser. Por isso é que é importante ouvir a criança. Exato. Estás na escola, o que aconteceu? O que é que não sei o quê? O que é que tu viste hoje? O que é que deu nesse desenho animado? O que é que Exato. aconteceu no desenho animado? Sim. Qual foi o elenco desse vídeo E aí? deixá-la falar. Né? Ah, foi assim, achas isso bem? Exatamente. O que é que tu achas sobre É isso? isso, Tu farias isso? E porquê? Né? Isto é educação. Pois. É. Porque senão a criança nasce ali, não sabe se é correto, se não é, se está bem ou se está errado. Exatamente. Sim, se não houver esse diálogo é fundamental. Exato, né? Por isso é que eu digo, eu não sou tanto. Se calhar, hoje em dia já não há tanto, mas eu tenho a qualidade de dizer, não fazes isso, né? Não dizes isso, não. E a criança fez. Eu lembro, se calhar, de ouvir assim uns nãos destes e ficar a pensar, mas porquê? Porquê? E às vezes até curiosidade de ver o que é. Pequeno, mas porquê? Não podes ir jogar à bola, está muito frio. Não podes jogar à bola. Então, mas não posso ir jogar à bola porquê? Se calhar, explicando, olha, está muito frio, faz não sei o quê. Pronto.
mas havia muito esta tendência do não, né? O proibir, né? A questão, por isso é que eu dizia aqui, acho que tem que haver muito mais o diálogo e até deixar a criança expressar e falar eh, eh, e vemos o que é que ela está a sentir, o que é que ela está a perceber, ou tentar ajudá-la no seu crescimento, né? Ok, mas isto é o aspecto Sim. positivo de quem, perdão, de quem pretende educar, Exatamente. contra queixinhas sem razão de ser. Sim. Mas o texto depois mandava-nos Vai para os pensar, adultos. mandava-nos pensar, olha que às vezes as crianças ficam crianças e já têm um vida corpo toda. grande. São crianças no pensamento, no que fazem, no como dizem, e no entanto já são adultos. Há queixinhas em todo lado. Eu gostava que a gente até pensasse um bocadinho, e quando digo nós, não é só nós os três Sim. aqui, é as pessoas que nos ouvem. Pensar, por exemplo, porque é que há tantas queixas em termos de trabalhadores? Porque são queixas contra alguém. Sim. Sei lá. Vamos agora pensar numa outra coisa. Em termos políticos, queixar-se contra o ministro tal, quando as razões, às vezes, são dos próprios trabalhadores que fazem batota. Queixar-se contra isto, que não há esta peça ou não há aquela, porque também se sabe que os trabalhadores hein, daquela empresa, daquele ministério, não fizeram o que deviam. É que as queixinhas continuam. E depois, como nós gostamos de apontar o dedo, aqui também faz referência ao apontar o dedo Sim. a alguém como sendo o culpado, quando às vezes as culpas são muito bem repartidas ou devem ser bem repartidas. A falar disso, lembrava-me aqui de um caso muito prático e que quer quem nos vê e ouve aqui de Évora, mas que noutros sítios também acontece, que Évora nos últimos meses houve, em contexto, temos que ter Sim. um contexto, nas eleições autárquicas, aqui uma grande evidência que havia das queixinhas dos adultos, e algumas com razão, porque havia factos, né, do lixo. O lixo Sim, era- sim, exatamente o os lixos lixo. ficavam acumulados, e claro, o dedo final era apontado a quem? Obviamente, à cabeça da Câmara. Ao Presidente da Câmara, que nem sabia do Exatamente. assunto. É assim, E é isso. eu, como jornalista, pronto, até nem fiz nenhum trabalho sobre isso, mas depois, até informalmente, e já depois das eleições, portanto, até já havia ali, e o Presidente já nem se podia candidatar, e a própria pessoa me dava esse testemunho, não é? Mas atenção, nem tudo o que parece é. E dava-me também alguns argumentos e alguns factos. E que eu próprio também observava por mim, porque havia coisas que não eram naturais. Sim, E sim. houve coisas que não eram naturais. Inclusivamente, mas pronto, mas nem entrando aí em disputas de manipulações, era isto que o Socon dizia, né? Apontamos o dedo aos outros e o culpado é o presidente, é o líder, é o Não, chefe. e às vezes E- não é apontar o dedo por Exatamente. ser culpado, é para acabar com ele. Exatamente. Porque não é do nosso partido, pá. Pois, exatamente. Ora, aí está. Mas quando isto, e eu ficava neste exemplo porque era para fazer refletir nisto, quando todos nós somos responsáveis. É. E eu depois vejo por mim e observo noutros, né? Às vezes somos um bocadinho preguiçosos. Agora até andam uns anúncios na televisão, andaram na altura do Natal, que até a ideia ali, a mensagem foi bem, não sei se viram, a última até que eu vi era: oh pai, lá na escola o professor hoje chamou-me atrasado ambiental. Já viram esta? Sim. Atrasado ambiental, Também não. não ouviste? Eu já ouvi, eu Natal já ouvi, também já ouvi. havia. Não sei o que, somos uns atrasados ambientais. É um bocado forte, né? E é a primeira vez que ouvi, Nem percebeste Não, o. Não, porque Não, a gente vai falar no atrasado mental. Este anúncio é muito forte. Fui ouvir outra vez. Não, atrasado ambiental. Mental. Mas depois a ideia está. Está bem, está. Mas depois eles a seguir vinham com um facto, né? Portugal está na causa da Europa porque só separamos mal o lixo, ou nem separamos, né? E é um bocado sensibilizar para isto. E aqui neste caso é mesmo muito isto, temos que olhar para cada um de nós, porque antes de apontarmos o dedo ao Presidente da Câmara, ou então dizer, então os seus trabalhadores também não querem trabalhar, e não, sequer nós depositamos bem o lixo, né? Exato. Separamos bem o lixo, temos que fazer uma reflexão, a começar por nós, né? Mas hoje em dia, esta questão, só quando dizia aí, alguns parece que não crescem, né? Mas acho que hoje em dia também há muito quase usar isto como uma ferramenta.
É uma estratégia, Sim, não é? é estratégia. É estratégia. Estratégia É de estratégia. apontar para o outro, desculpabilizar-me, né? Não tem nada a ver com isso. Não, a culpa é deste. Hoje em dia conduz-se muito mal. E eu como é que conduzo? Exato. Hoje em dia conduz-se muito mal. E eu como é que conduzo? Acho que é um bocadinho por aqui, não é? É isso, é isso, é isso, é isso. Dá-nos muito jeito. Tiramos as culpas para o outro, desviamos as atenções e não nos pomos na equação da situação. Eu aqui nesta parte dos adultos também, de facto, existem adultos que estão sempre a recalcitrar. O tempo inteiro, não é? Tem pessoas que são assim, não é? E isso, se nós formos ao cerne da questão, acho que no fundo, existe muita carência. E na carência das pessoas, muitas vezes ela é abafada assim, atacando os outros, Exatamente. acusando os outros e virando o jogo ao contrário. E Para- percebe-se. Para não nos autoanalisarmos. Isso, Mas muitas vezes isso uma basta a gente ver determinados programas na televisão, ou notícias, sobretudo notícias, que a Sim. gente está sempre a ver e a ouvir determinadas pessoas, sempre a criticar os outros, a apontar o dedo aos outros. E fica assim com cara de parvo. Estes são os culpados, não há mais ninguém. Exatamente. É isto. Queixinhas, adultos queixinhas constantemente. Sim, agora como há pouco tempo tivemos toda esta questão política e o ano passado foi cheio de eleições, é interessante ver isto, não é? Os debates, houve montes de debates, montes de debates, mas alguém que pensava, deixa-me lá conhecer o que é que esta pessoa pensa sobre o carro que vai desempenhar ou que ideias é que tem. Não, a conversa era sempre tentar abafar o outro e botar o outro abaixo. o outro, porque o outro tem negócio assim, porque o outro não tem, porque o outro é assim, o outro é assado, é cozido, é frito. Isso é o reflexo da nossa sociedade. Nós E das pensamos, o que é pessoas. que esta pessoa pensa, né? Do cara que quer Do que vai desempenhar, que ideias é que tem. Exato. Mas é Se a pessoa já mostra que não sabe conversar e não sabe ouvir, Exatamente. vai fazer melhor depois. Pois. Mas infelizmente, né, Infelizmente é isso. que é eu acho que é uma estratégia, né? É uma estratégia, mas que não nos enriquece em nada, nem pessoalmente, nem em sociedade. Portanto, se calhar para terminar, só quando. É? Olha, então sendo assim, eu terminava o texto dizendo que na política há quem faça essas acusações assim e nunca é responsável por nada, é sempre os outros. São os sonsos, dizia eu. Os sonsos que optam pelo anonimato Exatamente. e também os que publicitam essas queixas. Claro. Porque eu aqui não posso fugir à situação. Há meios de comunicação social que parece que não sabem fazer outra coisa que não seja serem queixinhas. É uma estratégia. Exato. Estratégia de comunicação. Ok? Mas é uma estratégia que é desonesta. É. Bom, e agora, vou continuar. De modo a procurar ganhar algum voto, alguma admiração do eleitorado Ganhar e audiências. isso Exato. tudo. Quer dizer, há sempre uma tal estratégia. E eu terminava, eu escrevi aqui assim, com a minha letra a vermelho, e no futebol também. Quando eu digo no futebol, não é no futebol, Sim. é nos clubes. Pronto, sejam eles quais forem. Os clubes isto acontece também, mas quando é os clubes, não é só os clubes desportivos, é também, olha, até os clubes por aí, daqueles que fazem festas de Natal e fazem festas de cantar os reis e fazem festas não sei o quê, os clubes da natação, os clubes... Epá, é terrível haver tantos sonsos no meio disto tudo. A quem nós apontamos o dedo, agora aqui vou dizer que nós apontamos o dedo, não é por aquilo que eles são, como queixinhas. É porque, infelizmente, foram vítimas de uma falta de educação séria. E aí é que está o grande problema. E quando há falta, ou houve falta de educação, a educação não nasceu deles. A falta de educação nasceu de quem os deveria ter educado e não educou. Sim, e como sociedade em geral estamos a falhar, não é? Estamos a falhar, pois estamos. E cada vez mais. E cada vez mais, é verdade. E depois nós temos uma outra coisa, já agora, nós cá em Portugal, a maior parte das escolas, até as primárias, damos agora o nome do primeiro ciclo e não sei o quê, são raras as turmas onde não há gente de outros países. E esta parte da educação, sem querer, nós fazemos distinções.
Eu sei que encontro gente mais ou menos adulta que teve uma educação diferente da minha e eu até fico espantado como é que há gente de outros lados que, por exemplo, todos os dias se cruza comigo e eu encontro gente que me diz bom dia. E as pessoas de cá olham para o lado ou baixam a cabeça, ninguém diz bom dia. Não, isto não tem nada de especial. Sim. Porque isto a gente vai dizer, é uma educação, sim, mas é uma educação de cortesia, não é outra coisa. Isto não é propriamente a chamada educação. Claro. Mas seja como for, nós encontramos gente de outros países que por cá andam, inclusivamente turistas até, Sim. que têm uma atitude diferente da nossa comum, até nisto. Problemas. Agora, isto é o resultado de serem queixinhas quando eram miúdos? Se calhar não. Mas não sei, houve qualquer falha. E eu gostava que não houvesse falhas daqui para a frente. Por isso, a palavra educação, com o sentido de aprendizagem, de correção e de ensino, são três coisas juntas, gostava que isto voltasse ao de cima para toda a gente poder usufruir de ser educador e de ser educado. Porque todos somos educandos. Palavra bonita, Educandos, não é? exatamente. Muito bem. Sr. Cónigo, Maria do Rosário, eu sei que nos veio hoje, espero que este reflexo seja também útil para fazer esta reflexão também e para tentarmos, como dizia agora o Sr. Cónigo, melhorar um bocadinho claro. as atitudes, as palavras, as ações. Voltamos assim a marcar encontro num próximo reflexo. Até lá, se Deus quiser.